Chega de ser prisioneiro da própria mente. A ansiedade e a preocupação não podem mais te comandar. Você não nasceu para viver refém de pensamentos sufocantes, de noites mal dormidas ou de um coração constantemente acelerado. A mente, quando descontrolada, se transforma num campo de batalha invisível, onde o inimigo é você mesmo. Mas a boa notícia é, existe uma saída. E ela começa com uma mudança de perspectiva. Se você está aqui, é porque já sente que precisa de um novo caminho. Hoje vamos seguir juntos por 15 lições estoicas, que não são teoria, mas prática direta para libertar sua mente. Essas lições não são frases de efeito, são ferramentas, são chaves para abrir portas internas que você talvez nem soubesse que existiam. O que você vai ver aqui não é mais um discurso motivacional vazio. É uma filosofia viva, transformadora, que pode ser aplicada no seu dia ainda hoje. E se alguma parte disso tocar você, não ignore. Preste atenção. Porque quando você muda a forma de enxergar, tudo ao redor muda junto. Começamos com um princípio simples, mas revolucionário. Domine o que você controla. Despreze o resto. Repita isso para si mesmo, até que vire instinto. Essa frase, aparentemente simples, tem o poder de dissolver grande parte da sua ansiedade. Porque o que mais nos consome não é o que fazemos, mas o que tentamos controlar sem poder algum. Pense bem, você não controla o que os outros dizem ou pensam, o clima, o trânsito, o passado ou a economia, mas você controla seus pensamentos, suas escolhas, suas reações. E isso já é muito. É tudo, na verdade. Quando você aceita essa divisão, você para de gastar energia lutando guerras que já estão perdidas antes mesmo de começarem. Quantas vezes você se pegou exausto tentando mudar o comportamento de alguém, ou tentando prever um problema que talvez nunca aconteça? Isso é drenar sua energia à toa. Em vez disso, comece a se perguntar: isso está nas minhas mãos? Se a resposta for não, solte. Se a resposta for sim, então haja com foco. Nada de enrolação nem drama. Os estoicos não pregavam passividade, pregavam ação consciente. O segredo da paz interior não está em se entregar, mas em investir sua força onde ela pode realmente produzir resultados. E como aplicar isso hoje de forma prática? Pegue papel e caneta, escreva tudo o que tem te preocupado, um a um. Em seguida, faça uma triagem. O que está no seu controle e o que não está. O que não está, risque sem pena, porque isso não pertence mais a você. É um fardo que a sua mente insiste em carregar, mas que você pode soltar agora. A mudança começa nesse ato simples, porque não é o problema que destrói a sua paz. É o apego irracional a algo que você não pode alterar. A vida não vai deixar de trazer imprevistos, mas você pode decidir como vai lidar com eles. E muitas vezes, essa decisão muda tudo. Quantas noites mal dormidas poderiam ter sido salvas se você tivesse aceitado que não dava para controlar aquilo? Quantos dias deixaram de ser vividos por causa de uma preocupação com o que poderia acontecer, mas nunca aconteceu? E se essa lição já mexeu com você, prepare-se. A próxima vai te mostrar que o maior inimigo da sua paz pode não estar no mundo lá fora, mas dentro da sua própria cabeça. Grande parte da ansiedade que sentimos não tem raiz na realidade, mas sim nas hipóteses que nossa mente cria. Ela é uma máquina de fabricar cenários catastróficos, mesmo quando nada está acontecendo de fato. E se eu perder o emprego? E se tudo der errado? E se me julgarem? E se algo ruim acontecer amanhã? Esses pensamentos não são fatos, são projeções. E o mais perigoso é que seu corpo reage a eles como se fossem reais. O coração dispara, os músculos tensionam, o sono desaparece. E tudo isso por algo que só existe dentro da sua imaginação. Essa confusão entre o real e o imaginado é uma armadilha cruel. Seu cérebro não sabe distinguir o que está de fato acontecendo do que você está apenas visualizando com medo. Ele aciona o mesmo alarme, libera os mesmos hormônios de estresse e te coloca em estado de alerta. Resultado: você começa a viver em modo de sobrevivência, mesmo quando não há nenhuma ameaça concreta no presente. E é nesse ponto que a mente, se não for educada, se torna sua maior inimiga. Mas há um antídoto simples e poderoso para isso: questionar. Diante de qualquer pensamento ansioso, pare, respire fundo e pergunte: isso é real ou é só uma hipótese da minha mente?
A maioria das preocupações perde força quando confrontada com a razão. Dizer em voz alta, me prove que isso é verdade, é um jeito direto de calar os pensamentos irracionais. Os estoicos chamavam isso de sofrimento antecipado. Sofrer por algo que ainda nem aconteceu é viver duas vezes o mesmo problema, uma no campo da imaginação e outra se um dia acontecer de fato. E quase sempre nem chega a acontecer. Quantas vezes você ficou angustiado por semanas com um possível problema que nunca se concretizou? Quantas noites mal dormidas por preocupações que no fim não passaram de suposições infundadas? Essa é a energia da ansiedade. Ela rouba seu presente com fantasmas do futuro, mas a consciência disso é libertadora. Porque a partir do momento que você enxerga esse padrão, você pode começar a desarmá-lo. Você pode começar a colocar sua mente de volta no agora, onde a vida realmente acontece. E é aqui que entra a próxima lição. Pare de fugir do desconforto. O desconforto é a academia da alma. Fugir dele é enfraquecer. Encará-lo é se fortalecer. E aqui está o ponto-chave. Paz de espírito não é a ausência de problemas. É a capacidade de se manter firme, mesmo quando os problemas aparecem. A maioria quer conforto para depois alcançar a paz. Mas o estoicismo ensina o oposto. Você constrói paz enfrentando os desconfortos do dia a dia, um por um, até que eles deixem de te controlar. Como se treina essa resistência? Com pequenos atos diários. Enfrente conversas difíceis. Diga não quando for preciso, mesmo que desconfortável. Suporte contratempos com calma. Pratique privações simples. Acorde mais cedo, tome banho frio, passe um tempo longe das redes sociais. Aprenda a lidar com o silêncio, com a espera, com o tédio. Cada vez que você faz isso, envia uma mensagem clara ao seu cérebro. Eu sou mais forte do que isso. E aos poucos, sua mente começa a entender que não precisa mais viver em pânico, tentando evitar tudo o que causa desconforto. Você já parou para pensar quantas oportunidades perdeu por evitar o desconforto? Quantas vezes disse, não consigo ou não estou pronto, só para não encarar uma situação que exigiria esforço emocional? A verdade é que cada desconforto evitado é uma chance desperdiçada de crescer. E mais do que isso, é uma brecha para a ansiedade continuar te dominando. Quando você foge do que te desafia, você reforça na sua mente a ideia de que não é capaz. E isso cria um ciclo vicioso, onde a fuga alimenta a insegurança e a insegurança alimenta a ansiedade. Mas o contrário também é verdadeiro. Cada vez que você encara o desconforto, você constrói uma fortaleza interna. Você diz para si mesmo, eu consigo lidar com isso. E essa simples frase tem um impacto profundo. Ela enfraquece o medo, reduz a preocupação e te fortalece por dentro. O estoicismo não te convida a procurar sofrimento, mas a não recuar diante dele. A aceitar o desconforto como parte inevitável do processo de amadurecimento, porque só quem enfrenta os ventos fortes aprende a velejar com confiança. E isso nos leva à próxima lição. Entre o fato e a reação existe um espaço, e nesse espaço mora a sua liberdade. Parece simples, mas é revolucionário. Quando algo acontece, você tem um momento, mesmo que curto, para decidir como vai reagir. Pode parecer automático, mas não é. Esse espaço é onde mora o seu poder. Quando você aprende a usá-lo, você deixa de ser refém dos outros e se torna senhor de si. Você não reage no impulso, você escolhe. E essa escolha muda tudo. Quantas brigas, discussões e arrependimentos poderiam ter sido evitados se você tivesse usado apenas 5 segundos para respirar antes de responder? Quantos momentos de estresse poderiam ter sido transformados se você tivesse escolhido o silêncio em vez da explosão? Os estoicos chamavam isso de domínio interno, porque não somos verdadeiramente livres enquanto estivermos escravizados pelos nossos impulsos. Quando você reage sem pensar, está entregando o controle da sua vida a quem ou ao que te provocou. Mas quando você pausa, reflete e responde com consciência, você toma esse controle de volta. Na prática, como fazer isso? Quando algo te irritar ou te deixar ansioso, respire fundo e pergunte a si mesmo, o que uma mente forte faria agora? Essa simples pergunta desloca o foco da emoção para a razão.
Ela te dá uma nova perspectiva, e mesmo que leve só alguns segundos, isso é suficiente para mudar completamente a sua resposta. Você deixa de ser movido pelo impulso e passa a agir com intenção. Essa pequena pausa pode ser o divisor de águas entre manter sua paz ou perdê-la de vez. E se até aqui você está começando a perceber o quanto a sua energia mental é valiosa, a próxima lição vai cravar essa verdade de vez na sua consciência. Economize sua energia mental como se fosse dinheiro. Você nunca sairia por aí distribuindo dinheiro para qualquer um, certo? Então, por que distribui sua paz, sua atenção e sua energia emocional como se fossem infinitas? Cada preocupação inútil, cada discussão vazia, cada pessoa que suga sua energia é um saque direto na sua conta emocional. E viver no cheque especial da mente é o caminho mais rápido para a ansiedade crônica. Sua energia mental é limitada, como o saldo de uma conta bancária. E a cada vez que você se entrega ao drama, à preocupação sem fundamento ou à companhia de pessoas tóxicas, você está fazendo retiradas dessa conta. Quando essa energia acaba, o que sobra é exaustão, estresse e aquele peso mental que parece não ter fim. Muitos se sentem constantemente cansados, não por excesso de trabalho físico, mas por viverem emocionalmente drenados. Isso não é fraqueza, é má gestão energética. O segredo para reduzir a ansiedade é exatamente esse: cuidar do que consome a sua atenção. Comece agora mesmo um balanço. Reflita: quem está sugando sua energia? Quais pensamentos têm ocupado sua mente, sem trazer nenhum benefício real? Você está gastando seu tempo com ideias que te fortalecem ou te enfraquecem? A cada interação, a cada conteúdo que você consome, a cada pensamento que você permite crescer dentro da sua cabeça, você está investindo ou desperdiçando energia. A consciência disso muda tudo. Ao se tornar guardião da sua própria mente, você começa a proteger sua paz com o mesmo zelo com que protegeria seu dinheiro. Imagine que cada minuto que você gasta com ansiedade seja R$1 sendo retirado da sua conta da paz. E agora imagine o quanto já foi gasto nos últimos dias. Se sua energia fosse dinheiro, sua conta estaria positiva ou no vermelho. Essa analogia pode parecer simples, mas é transformadora. Porque a maioria das pessoas só começa a valorizar aquilo que entende como escasso. Sua energia não é infinita, sua atenção é preciosa. Comece a tratar esses recursos com o respeito que eles merecem e verá sua mente se tornar mais leve e sua ansiedade reduzir drasticamente. E falando em recursos escassos, existe um que é ainda mais valioso: o tempo. Essa é a próxima lição. O tempo é a sua maior riqueza. Nenhum valor material se compara a ele. E, no entanto, o que mais se vê são pessoas trocando tempo por ansiedade, preocupação e sofrimento inútil. Quantas horas da sua vida já foram entregues a pensamentos que não resolveram nada? Quantos dias passaram sem que você realmente estivesse presente, porque sua mente estava presa em problemas passados ou em medos do futuro? Isso é desperdício do que você tem de mais precioso. Fazer uma auditoria do seu tempo é um exercício estoico poderoso. Observe com atenção com o que você tem gasto seus dias, quantos minutos são dedicados ao que realmente importa e quantos são drenados por hábitos automáticos, distrações vazias e preocupações sem fundamento. Viver com sabedoria é viver com intenção. É decidir conscientemente onde sua energia e seu tempo vão ser investidos. Quando você entende que cada momento gasto em ansiedade é um momento a menos de vida real, tudo muda, porque o tempo, ao contrário do dinheiro, nunca pode ser recuperado. A consciência da finitude do tempo é uma das maiores aliadas da paz. O estoicismo nos lembra: tudo passa, inclusive nós. Então por que continuar permitindo que o medo e a preocupação roubem os seus dias? A vida não espera, e enquanto você se prende ao que poderia dar errado, o que poderia dar certo passa despercebido. Escolha com sabedoria onde colocar sua atenção. Valorize cada instante como único, porque é exatamente isso que ele é. E se essa lição já mexeu com você, a próxima vai virar sua mente de dentro para fora. Ela mostra que nem todo pensamento que você tem é verdade.
Um dos maiores equívocos que alimentam a ansiedade é acreditar que tudo o que passa pela sua mente é verdade. Mas nem todo pensamento é fato. Sua mente pode ser tanto sua melhor conselheira quanto sua maior manipuladora. Ela tem uma incrível habilidade de distorcer, exagerar e criar narrativas que não correspondem à realidade. Quantas vezes você acreditou em algo apenas porque sua mente repetiu aquilo diversas vezes? E o mais perigoso, quantas decisões você tomou baseado em uma mentira contada internamente, disfarçada de intuição ou lógica? O estoicismo ensina que devemos desconfiar dos nossos próprios pensamentos, não como forma de autoagressão, mas como um exercício de vigilância. A mente é uma narradora incansável, mas nem sempre confiável. Quando um pensamento ansioso surgir, pergunte: isso é fato ou apenas uma história que minha mente está inventando? Essa simples distinção pode desarmar um turbilhão de emoções. Você não precisa aceitar tudo o que pensa. Você pode e deve questionar, investigar, filtrar. Esse processo de triagem interna é um antídoto contra os gatilhos automáticos da ansiedade. Na prática, isso significa observar com mais consciência o que você pensa ao longo do dia. Percebeu um pensamento negativo? Pausa. Reflita. Ele está baseado em alguma evidência concreta ou é apenas fruto de medo, insegurança ou hábito? A maioria das preocupações são como sombras, assustadoras, mas sem substância. A luz da razão dissolve essas sombras. E quanto mais você pratica esse exercício, mais fortalecido mentalmente você se torna. A mente deixa de te arrastar e passa a te servir. Você sai da posição de refém e assume o posto de comandante. Essa mesma consciência também vale para o passado. E aqui está outra lição vital. Pare de lutar contra o que já passou. O passado não pode ser alterado, mas pode ser perdoado, compreendido e ressignificado. Quantas vezes você revive erros antigos, repete falas que já foram ditas, se culpa por atitudes que não pode mais mudar? Essa repetição mental não é aprendizado, é tortura. E pior, ela rouba sua capacidade de viver o presente com plenitude. O estoicismo nos lembra que o passado é uma prisão da qual só você pode se libertar. A chave dessa libertação é simples, embora exigente: aceitação. Não a aceitação passiva que paralisa, mas a ativa que transforma. Aceitar que o passado aconteceu, que certas dores foram vividas e que nem tudo saiu como planejado. E a partir disso, redirecionar a energia para o único lugar onde a vida acontece, o agora. Ao fazer isso, você retira os grilhões invisíveis da culpa, da vergonha e do arrependimento. Você começa a caminhar mais leve, com mais clareza e força, porque o peso que te impedia de avançar ficou para trás, onde deveria estar. Se essa libertação do passado já te tocou, prepare-se. A próxima lição vai falar de algo inevitável na vida, mas que, quando compreendido com sabedoria, se transforma em poder. Estamos falando da perda. Perder faz parte. Pessoas, oportunidades, momentos, certezas, tudo está sujeito à impermanência. E o sofrimento nasce, muitas vezes, não da perda em si, mas da recusa em aceitá-la. O apego é o fio invisível que prende você ao sofrimento. E é nesse ponto que o desapego se torna uma virtude essencial para a liberdade emocional. A vida é uma sequência de ciclos, começos, meios e fins. E ainda assim, insistimos em segurar o que já acabou, mesmo quando isso nos causa dor. O estoicismo nos ensina que a perda não é fracasso. Fracasso é se recusar a aprender com ela. Quando algo ou alguém se vai, há um espaço que se abre. Esse espaço pode ser preenchido com dor e resistência ou com sabedoria e transformação. A escolha é sua. Aceitar a perda não significa que ela deixa de doer. Significa apenas que você decidiu crescer com ela, em vez de se afundar. Você já se perguntou quantas dores carrega hoje por não ter conseguido soltar o que já foi? Quantas memórias continuam pesando porque você ainda tenta mantê-las vivas mesmo quando não fazem mais parte do seu presente? Isso é apego. E o apego é um dos principais alimentos da ansiedade, porque ele te prende ao que não pode ser mudado. Ele suga sua energia, sua clareza e sua capacidade de viver o agora com presença. A verdadeira liberdade começa quando você deixa ir aquilo que,
por mais importante que tenha sido, já não pertence mais à sua jornada. Desapegar não é esquecer, não é ignorar a dor, é acolhê-la com consciência e, ainda assim, escolher seguir em frente. O processo exige coragem, mas traz recompensas profundas. Uma vez que você aceita a impermanência da vida, passa a viver com mais intensidade, com mais verdade. Você começa a investir sua energia onde ela realmente tem valor, no que está vivo, no que está presente, no que ainda pode ser cultivado. O estoicismo nos convida a praticar esse tipo de presença radical, que transforma a forma como nos relacionamos com tudo à nossa volta. E é justamente essa presença que leva à próxima lição. Fortaleça sua fortaleza interna. O mundo lá fora pode ser caótico, imprevisível e muitas vezes cruel. Mas há um espaço dentro de você que pode se tornar inabalável, desde que cultivado com intenção. Os estoicos acreditavam que a verdadeira força não vem do exterior, da riqueza, da fama, do reconhecimento, mas sim do interior. É dentro da sua mente, das suas convicções e da sua disciplina que se constrói a base que te sustenta quando tudo ao redor parece desmoronar. Para isso, crie rituais que fortaleçam seu mundo interior. Leia, medite, escreva, reflita. Pratique o silêncio e o autoconhecimento. Afaste-se, quando necessário, de tudo aquilo que perturba sua paz, sem trazer aprendizado. Essa construção interna é como levantar muros invisíveis contra a ansiedade, contra a instabilidade emocional, contra o medo do desconhecido. E o melhor de tudo, ninguém pode tirar isso de você. Sua fortaleza não depende de circunstâncias externas. Ela cresce com o tempo, com a prática, com o comprometimento de se tornar alguém mais sólido por dentro. E se você tem dúvidas de que vale a pena investir nessa construção, pense no seguinte: tudo lá fora pode mudar num piscar de olhos, mas o que está dentro permanece. Quando você constrói essa base sólida, as perdas do mundo não te desmontam, os imprevistos não te afogam, e as dores, embora presentes, não te paralisam. E para selar esse ciclo de lições, a próxima vai te lembrar de algo que você talvez tenha esquecido. A vida é curta demais para continuar adiando sua paz. Não existe tempo perfeito para começar a viver com leveza. O momento é agora. Quantas vezes você já disse para si mesmo: quando eu resolver isso, aí sim vou ter paz. Ou então, assim que tudo se acalmar, eu começo a viver com mais leveza. Esse é um dos maiores enganos que a mente ansiosa alimenta. Acreditar que a paz está no futuro, que ela virá depois de um evento, de uma conquista ou da solução de um problema. Mas o estoicismo nos mostra outra verdade. A paz não é um destino. Ela é uma prática, um estado construído no presente, apesar das imperfeições do agora. Esperar o momento perfeito é desperdiçar a vida. Enquanto você espera que todas as peças se encaixem, os dias vão passando, e com eles, momentos preciosos são perdidos. A paz verdadeira começa quando você escolhe parar de adiar, quando decide que, mesmo com tudo por resolver, você ainda pode respirar com consciência, olhar ao redor com gratidão e viver com clareza. Isso exige decisão, não circunstância, e essa escolha é possível hoje, porque apesar das dificuldades, você ainda tem o poder de direcionar seu foco, sua energia e sua atenção, e isso é mais do que suficiente para iniciar uma nova forma de viver. Os estoicos sempre falavam sobre a finitude da vida. Marco Aurélio, por exemplo, escrevia diariamente para lembrar a si mesmo de que poderia morrer a qualquer momento, não por pessimismo, mas por lucidez. Ele compreendia que a consciência da morte é o que nos devolve urgência pela vida. Quando você entende que seu tempo é limitado, você para de gastá-lo com preocupações inúteis. Começa a escolher melhor seus pensamentos, suas ações, suas relações. Passa a filtrar com mais rigor o que realmente merece espaço dentro da sua mente. E é aqui que entra mais uma chave poderosa. Quando a ansiedade aparecer, pergunte a si mesmo: isso vai importar no meu leito de morte? Essa pergunta simples e direta pode dissolver instantaneamente preocupações vazias, porque ela corta o exagero e te reconecta com o essencial. A maioria das coisas que hoje ocupam sua mente não terão nenhum peso daqui a um ano, quanto mais no fim da vida.
E, no entanto, são elas que consomem seu sono, sua disposição e sua alegria. Está na hora de fazer diferente. Viva com leveza. Viva com presença. Não deixe para amanhã a paz que você pode começar a construir hoje. Isso não significa ignorar os problemas, mas mudar sua forma de enfrentá-los. Ao invés de se deixar dominar pela ansiedade, escolha enfrentá-los com clareza, foco e responsabilidade. Porque quando a mente se acalma, as soluções aparecem. E quando você cultiva serenidade, até mesmo os desafios mais complexos deixam de parecer impossíveis. A paz não é a ausência de problemas, é a decisão firme de não permitir que eles definam quem você é. E se você chegou até aqui, saiba, você faz parte de um grupo raro. A maioria das pessoas continua vivendo no piloto automático, dominadas pela pressa, pela distração e pelo medo. Você, ao contrário, está escolhendo conscientemente um novo caminho, um caminho de força, clareza e liberdade interior. E essa escolha já é um ato de coragem. Mas a jornada continua, porque agora vamos mergulhar em uma das raízes mais profundas da ansiedade, a busca pela aprovação dos outros, e como se libertar dessa necessidade pode mudar tudo. Muita da ansiedade que você sente não vem de problemas reais, mas do peso que você dá à opinião alheia. É como se sua mente vivesse em alerta constante, tentando prever o que os outros vão pensar, falar ou julgar. Isso te coloca numa prisão invisível, onde cada passo precisa de aprovação, cada escolha é feita com medo do julgamento. O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade começa quando você para de buscar validação externa e passa a confiar no seu próprio juízo. E essa mudança não apenas alivia a ansiedade, ela transforma a forma como você vive. Pense por um instante. Quantas vezes você deixou de fazer algo que queria por medo do que os outros iriam pensar? Quantas opiniões dos outros ainda ecoam na sua cabeça, como se fossem verdades absolutas? Quantas vezes você sacrificou sua autenticidade para se encaixar? A busca por aprovação é exaustiva porque ela nunca se resolve. Sempre haverá alguém para criticar, duvidar ou minimizar o que você faz. A questão é, até quando você vai deixar que o olhar do outro defina o valor da sua própria vida? Ninguém conhece suas dores, seus esforços, seus contextos. Ninguém caminha com seus pés. Por isso, ninguém tem o direito de determinar seu valor. Quando você entende isso profundamente, um peso enorme desaparece. O medo de desagradar some. A necessidade de se justificar some. E em seu lugar, nasce uma nova postura, a da autonomia. Isso não é arrogância, é clareza. Você continua ouvindo conselhos, claro, mas a decisão final vem de dentro, não de fora. É você quem sabe o que é melhor para si. E essa convicção é libertadora. A próxima vez que sentir a ansiedade subindo por medo da crítica, pergunte: essa opinião é minha ou estou apenas tentando agradar? Se a resposta for o segundo caso, pare, reflita, volte para si. O estoicismo não exige que você seja insensível, mas que seja centrado, que viva com base em princípios e não em aplausos. A aprovação que importa não é a dos outros, é a da sua própria consciência. Se você puder dormir em paz, sabendo que agiu com integridade, isso é tudo. Todo o resto é ruído. E quando essa clareza começa a se firmar, outra percepção se acende. O tempo que você gasta tentando agradar os outros é o mesmo tempo que poderia estar usando para crescer, amar, criar ou simplesmente viver. O tempo, como vimos antes, é seu bem mais precioso. E trocá-lo pela opinião de quem não vive sua vida é um dos maiores desperdícios possíveis. Liberte-se dessa troca injusta. Viva de acordo com seus valores e você vai atrair quem realmente importa. Pessoas que respeitam sua essência e não apenas suas aparências. Essa libertação da necessidade de aprovação é uma das raízes mais profundas da paz interior. Porque uma vez que você se desapega da expectativa alheia, sua mente fica mais leve. A ansiedade diminui, o medo desaparece e a liberdade emocional floresce. E se essa lição já está reverberando dentro de você, se prepare. A próxima vai mudar completamente a forma como você enxerga seu tempo. Porque, mais do que tudo, entender o valor do tempo é compreender o verdadeiro custo da ansiedade. Ela rouba seus minutos mais preciosos e faz isso em silêncio.
A ansiedade tem um custo oculto. Ela consome o tempo da sua vida sem pedir licença. Enquanto você se perde em pensamentos, preocupações e cenários que talvez nunca aconteçam, os minutos seguem passando e eles não voltam. Cada momento gasto se preocupando com o que poderia dar errado é um momento que poderia ter sido vivido plenamente, com presença e consciência. O estoicismo nos lembra que o tempo é a única moeda que, uma vez gasta, não pode ser recuperada. E é exatamente por isso que ele precisa ser protegido com zelo. Você já fez uma auditoria do seu tempo emocional? Já parou para refletir sobre quanto da sua energia mental está sendo investida em pensamentos úteis e quanto está sendo desperdiçada em preocupações inúteis? Imagine se todo esse tempo ansioso fosse direcionado para algo construtivo. Ler um bom livro, desenvolver uma habilidade, estar com quem você ama ou simplesmente descansar com qualidade. A paz não vem apenas do que você elimina da sua mente, mas também do que você escolhe colocar no lugar. O tempo é curto, e sua escolha diária define a qualidade da sua vida. Muita gente passa anos apenas sobrevivendo, esperando o momento em que tudo vai se encaixar para começar a viver de verdade. Mas esse momento perfeito nunca chega. Sempre haverá algo fora do lugar. Sempre haverá incertezas. A diferença está em quem decide viver apesar delas. A vida que você tanto busca não vai começar quando tudo estiver resolvido. Ela começa agora quando você escolhe valorizar seu tempo e parar de entregá-lo à ansiedade. Quando você para de reagir ao mundo e passa a agir com consciência, você recupera o controle do seu relógio interno. O estoicismo nos ensina que viver bem é viver com sabedoria. E sabedoria é, entre outras coisas, saber onde investir sua atenção. Você investiria dinheiro num negócio falido? Provavelmente não. Então, por que investir seu tempo em pensamentos que não levam a lugar nenhum? Que tal redirecionar esse tempo para atividades que realmente te fortalecem? Meditação, caminhadas, boas conversas, silêncio, gratidão. Isso não é fuga, é construção. É você dizendo para o mundo e para si mesmo: meu tempo é valioso demais para ser desperdiçado com medo. E quando você passa a tratar o tempo como riqueza, algo muda dentro de você. Surge uma urgência boa, um senso de prioridade. Você começa a dizer mais não, a se envolver apenas com o que vale a pena, a se proteger de conversas que drenam e de rotinas que sufocam. E ao fazer isso, você descobre algo precioso. A paz não é ausência de agitação externa. É presença plena no agora. É estar inteiro onde se está, com quem se está, fazendo o que se escolheu. E essa presença só acontece quando você para de negociar sua atenção com pensamentos vazios. Mas para dar esse passo com firmeza, você precisa encarar mais uma verdade. Nem tudo o que sua mente diz merece crédito. E essa é a próxima lição. A ansiedade cresce quando você acredita cegamente em todos os pensamentos que surgem. Mas e se eu te dissesse que muitos deles são mentiras que sua mente aprendeu a repetir? E se a solução estiver em duvidar do que você pensa, em vez de aceitar como verdade absoluta? Esse próximo passo pode parecer estranho à primeira vista, mas é exatamente ele que começa a desarmar os maiores gatilhos de ansiedade. A mente mente. Essa frase curta carrega um impacto profundo, porque embora pareça natural confiar nos próprios pensamentos, a verdade é que muitos deles são distorções. Eles surgem de medos antigos, de crenças herdadas, de experiências mal resolvidas. E quanto mais você os repete, mais reais eles parecem. Mas não são. O estoicismo nos alerta: não aceite tudo o que sua mente diz sem questionar. Nem todo pensamento é um fato. Muitos são apenas versões, interpretações, exageros. E a diferença entre viver em paz ou em ansiedade pode estar exatamente aí, em aprender a duvidar do que se passa dentro da sua cabeça. Quando um pensamento ansioso surgir, pare por um instante. Pergunte-se: isso é verdade mesmo? Há provas disso? Ou é só mais um "e se" tentando tomar o controle? A maioria das respostas vai revelar que aquele pensamento não tem fundamento, que é só mais uma suposição, fruto do medo e não da realidade. Essa análise simples, feita com regularidade, é um treino mental poderoso. Você começa a enxergar a diferença entre fatos e hipóteses.
E quanto mais clara essa separação, mais leve se torna sua relação com a própria mente. A mente cria histórias o tempo inteiro, mas você pode escolher quais delas alimentar. Se você se prende ao que é negativo, trágico ou ameaçador, essa será a sua realidade emocional. Mas se começa a filtrar, rejeitar e reformular esses pensamentos, algo muda. A mente para de ser uma fonte de sofrimento e se torna uma aliada na sua busca por equilíbrio. O estoicismo ensina a não reagir automaticamente ao primeiro impulso mental, mas sim observar, ponderar e responder de forma consciente. E isso é o oposto da ansiedade, que age sem filtro, dominada pela urgência do medo. Pense em quantas vezes você sofreu por um problema que nem chegou a acontecer. Quantas noites perdidas por algo que sua mente inventou, mas nunca se concretizou. Quantas brigas internas por suposições que sequer tinham base. Esse é o custo de acreditar cegamente nos próprios pensamentos. Mas quando você começa a desafiar essas ideias, a ansiedade perde a força, porque ela vive do que é incerto, do que não é confirmado. A clareza mental é o que enfraquece esse ciclo, e essa clareza vem do hábito de refletir antes de reagir. E agora que você está entendendo como funciona esse processo interno, é hora de olhar para trás e soltar o que não faz mais sentido carregar. A próxima lição é um convite ao perdão, não só aos outros, mas principalmente a si mesmo. Pare de lutar contra o passado. Ele já foi, já se foi, e a única coisa que resta é o aprendizado. Reviver erros, culpas e traumas não te ajuda a seguir em frente. Pelo contrário, te prende a uma dor que já deveria ter sido superada. O estoicismo ensina: aceite o que foi e foque no que é. Libertar-se do passado é um ato de coragem. Significa dizer a si mesmo: eu não sou mais essa versão que errou. Significa redirecionar a atenção para o agora, onde tudo ainda pode ser construído. Você não pode mudar o que aconteceu, mas pode mudar o impacto que isso tem sobre você. E essa escolha começa com a aceitação, não para justificar o que foi errado, mas para parar de resistir à realidade. A resistência gera sofrimento. A aceitação abre espaço para cura, aprendizado e paz. E a partir dessa base, você pode olhar para a vida com novos olhos. Muita gente passa a vida inteira tentando consertar o passado, como se fosse possível apagar eventos, corrigir falas ou mudar decisões já tomadas. Mas essa é uma batalha perdida antes mesmo de começar. O passado não existe mais. O que existe é a memória que você carrega dele. E o problema não está no que aconteceu, mas no peso que você ainda dá àquilo. A mente ansiosa vive tentando voltar no tempo, reescrever histórias e reviver dores. Mas o estoicismo ensina outra rota: aceitar o passado com lucidez e caminhar com leveza, sem carregar o que não cabe mais. Aceitar não é se conformar, é reconhecer que algo aconteceu, que marcou, que deixou cicatrizes, mas que já não precisa guiar seus passos daqui para frente. Enquanto você estiver preso ao que foi, não conseguirá se abrir ao que é, e mais importante, ao que ainda pode ser. Cada vez que você revive mentalmente uma dor passada, você dá a ela mais força. Você a faz existir de novo, e o custo disso é alto. Sua energia atual vai sendo drenada por algo que já deveria ter sido encerrado. Libertar-se do passado é, portanto, um ato de sobrevivência emocional. Na prática, comece observando com atenção que memórias você revive constantemente, que cenas voltam à sua mente como se tivessem acontecido ontem. E o mais importante, qual é o benefício que elas te trazem? Muitas vezes, nos apegamos à dor por hábito, por identidade, ou por achar que ainda precisamos dela como lição. Mas a verdadeira lição não está em reviver, está em aprender e seguir. Dê a si mesmo o direito de deixar ir. O passado já te ensinou o que tinha que ensinar. Agora, é hora de construir algo novo com o que restou. E isso nos leva a mais uma lição valiosa: aprender a perder. Pode parecer contraditório, mas só quem aprende a perder consegue de fato vencer, porque a vida é feita de ciclos. Pessoas vão, oportunidades passam, sonhos se transformam. E quanto mais você luta contra essa impermanência, mais sofre. O estoicismo não ensina a rejeitar a dor da perda, mas a transformá-la em força. Perder dói, sim, mas resistir à perda dói ainda mais.
A aceitação, novamente, surge como ferramenta de liberdade. O que você solta te devolve paz. O que você insiste em segurar te aprisiona. Quantas perdas você ainda não aceitou? Quantas situações você ainda tenta controlar mesmo sabendo, no fundo, que já se foram? A perda é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Isso não significa ignorar a dor, significa respeitá-la e, mesmo assim, escolher seguir. Cada perda pode ser uma semente de crescimento, se você permitir. Ao invés de se fechar na dor, abra-se para o que ela pode te ensinar. E, principalmente, lembre-se, nada que seja verdadeiramente seu será tirado à força. O que vai embora, muitas vezes, apenas abre espaço para algo melhor chegar. E essa abertura interna nos leva à próxima lição. Fortaleça o que está dentro, porque o que está fora é instável. Se tudo ao seu redor desmoronasse hoje, o que sobraria dentro de você? Essa é a pergunta que o estoicismo nos faz o tempo inteiro, porque a verdadeira segurança não está nas posses, nos títulos ou nas circunstâncias favoráveis. Ela está naquilo que ninguém pode tirar: seu caráter, sua clareza, sua paz interior. E se você ainda não construiu essa fortaleza dentro de si, talvez seja a hora de começar, antes que a vida cobre essa estrutura na marra. A fortaleza interna é aquela estrutura silenciosa que sustenta você quando tudo desaba lá fora. Ela não faz barulho, não busca reconhecimento, mas é nela que você se apoia quando a vida te testa. E ela não nasce de um dia para o outro. É construída aos poucos, com hábitos, decisões conscientes e rituais diários de fortalecimento emocional. O estoicismo é, por essência, uma prática de edificação interna. Ele te ensina a cultivar um espírito inabalável, uma mente clara e uma vontade firme, não para ignorar a realidade, mas para enfrentá-la com coragem, dignidade e sabedoria. Fortalecer o interior começa com o compromisso de se tornar alguém melhor do que ontem, não por comparação com os outros, mas por fidelidade ao seu próprio potencial. Isso pode significar acordar mais cedo para meditar em silêncio, escrever suas reflexões, estudar sabedoria antiga ou simplesmente praticar o autocontrole diante de situações difíceis. Pequenos atos de disciplina, somados ao longo do tempo, criam um alicerce firme. E quando a tempestade vier, porque ela virá, você não será arrastado. Você terá raízes profundas o suficiente para se manter firme. Você já parou para se perguntar quanto tempo e energia tem investido no seu mundo interior? Quanto da sua rotina é dedicada a fortalecer o que realmente importa? A maioria das pessoas passa a vida tentando controlar o que está fora, o comportamento dos outros, o mercado, o futuro. Mas tudo isso é instável. Tudo pode mudar sem aviso. E é aí que se revela a importância de um coração bem estruturado. A paz verdadeira não vem de um mundo tranquilo, mas de uma mente que aprendeu a não se abalar facilmente com o caos. Afaste-se do que perturba sua paz sem motivo. Não se trata de fugir dos desafios, mas de saber onde vale a pena colocar sua energia. Algumas discussões não merecem sua resposta. Alguns ambientes não merecem sua presença. Algumas pessoas não merecem o acesso ao seu emocional. Fortalecer-se é também aprender a dizer não com serenidade, a impor limites com firmeza e a proteger seu espaço interno como se fosse sagrado. Porque é. Sua mente é o lugar onde você vive todos os dias. E se esse lugar estiver desorganizado, tudo ao redor parecerá caótico. Essa fortaleza interna não exclui emoções. Ela não te transforma em pedra. Ao contrário, ela te permite sentir com mais profundidade e escolher com mais consciência. Você não reage no impulso, mas com propósito. Você não explode, você responde. E é nessa resposta que mora sua força. O domínio emocional não é um superpoder, é uma habilidade treinável. E quanto mais você treina, mais natural ela se torna. O mundo vai continuar sendo o que é. Mas você pode ser alguém que caminha firme, mesmo sobre terrenos instáveis. E para fechar este ciclo de fortalecimento interior, a próxima lição vai te lembrar de algo que o mundo moderno tenta fazer você esquecer. A vida é breve. E por isso mesmo, esperar o momento perfeito para ser feliz é um dos maiores erros que alguém pode cometer. Quantas vezes você adiou a sua paz, a sua alegria ou os seus projetos, esperando que tudo estivesse sob controle?
A verdade é que esse controle completo nunca virá. E o que resta é a escolha, diária, presente, urgente, de viver agora com consciência e plenitude. A vida não é ensaio. Ela está acontecendo agora, neste exato instante em que você lê essas palavras. E o que você faz com esse tempo diz mais sobre você do que qualquer promessa ou intenção. O erro que muitos cometem é tratar a paz como uma meta futura, um prêmio que só será recebido quando tudo estiver resolvido. Mas o estoicismo ensina que a paz não é um destino distante. Ela é um estado disponível hoje, para quem escolhe viver com consciência, mesmo em meio ao caos. Adiar a paz é adiar a própria vida. Cada vez que você diz, depois eu resolvo isso, quando tudo melhorar, eu fico bem, você está entregando sua felicidade a uma condição futura que talvez nunca chegue. A ansiedade nasce justamente dessa espera. Você se desconecta do presente e passa a viver num mundo hipotético, onde as coisas ainda não aconteceram. Isso gera frustração, impotência e medo. Mas o momento de agir é sempre o agora. Não é amanhã, nem depois. É hoje. A única realidade que você pode tocar, transformar e viver é o momento presente. Os estoicos tinham plena consciência da brevidade da vida. Marco Aurélio escrevia para si mesmo diariamente: lembra-te de que estás morrendo. Pode parecer duro, mas é libertador. Essa lembrança traz urgência, foco, clareza. Quando você percebe que não tem todo o tempo do mundo, você começa a valorizar o hoje como ele é. Passa a dar atenção ao que realmente importa. Começa a deixar de lado preocupações pequenas, discussões inúteis, pensamentos tóxicos, porque entende que tudo isso rouba o que há de mais precioso, o tempo de viver de verdade. Uma pergunta simples pode mudar sua relação com o presente. Isso que me preocupa agora vai importar no meu leito de morte? Se a resposta for não, solte. Liberte-se da tensão. Retorne ao presente. Respire. Observe. Faça o que está ao seu alcance com excelência e entregue o resto. A vida é curta demais para ser desperdiçada com ansiedade. E, paradoxalmente, é exatamente quando você aceita essa finitude que a leveza aparece. Porque você começa a viver com mais entrega, mais verdade, mais presença. Não viva à espera da permissão do mundo para ser feliz. A felicidade não está lá fora. Está dentro, na forma como você escolhe perceber, agir, reagir. Ela está no modo como você trata as pequenas coisas do dia a dia. No modo como você acorda, conversa, trabalha, silencia. Quando você se conecta com o agora, as exigências do futuro perdem força. As dores do passado perdem voz. E no meio desse silêncio, nasce a paz que você tanto busca. Ela sempre esteve aí. Você só precisava parar de procurar onde ela não está. Se você chegou até aqui, saiba que isso já é uma conquista. Muitos não têm a coragem de olhar para si com essa profundidade. Você está fazendo um trabalho silencioso e valioso, libertando sua mente, fortalecendo sua alma, recuperando o controle da sua vida. Mas ainda há um ponto crucial que precisamos abordar. A mente ansiosa se alimenta da ilusão de controle. Ela quer prever tudo, entender tudo, controlar tudo. E a próxima lição vai te mostrar que há um poder maior em soltar do que em tentar segurar. Chegou a hora de desapegar do resultado e focar na ação. Grande parte da ansiedade vem do apego ao resultado. Queremos controlar o que está além do nosso alcance. Como os outros vão reagir, se vamos ser reconhecidos, se tudo vai dar certo exatamente como planejamos. Mas o estoicismo ensina que a verdadeira paz surge quando você desapega do desfecho e foca na qualidade da ação. Isso não é desistência, é sabedoria. É reconhecer que o seu campo de poder está no que você faz, não no que acontece depois. Você não tem domínio sobre os efeitos, mas tem total controle sobre sua intenção, seu esforço e sua entrega. Essa virada de chave pode parecer sutil, mas é transformadora. Ao soltar o apego ao que escapa das suas mãos, você libera sua mente da ansiedade. Você para de sofrer antecipadamente, com resultados incertos, e começa a agir com mais presença, mais foco e mais tranquilidade. Isso muda tudo. Você passa a fazer o seu melhor não porque espera a recompensa perfeita, mas porque sabe que isso é o certo.
A excelência deixa de ser uma exigência ansiosa e passa a ser uma expressão natural da sua integridade. Pense nas vezes em que você se paralisou por medo de falhar, ou nas vezes em que se cobrou excessivamente por algo que não saiu como o esperado. Quantos projetos foram engavetados? Quantas ideias abortadas? Quantas oportunidades perdidas por conta do medo do fracasso? O estoicismo nos lembra: falhar no resultado não é falhar como pessoa. Você pode dar o seu melhor e mesmo assim não atingir o objetivo. E isso não diminui o seu valor. O que importa é o processo, a intenção honesta, o esforço dedicado, a coragem de agir mesmo sem garantias. Ao desapegar do resultado, você ganha liberdade. Liberdade para tentar, errar, aprender e crescer. Você passa a se mover com leveza, sem o peso constante da autocobrança. E, ironicamente, quando você para de focar tanto no resultado, ele tende a melhorar, porque sua energia está canalizada para a ação e não para a ansiedade. A mente tranquila executa melhor. O coração calmo enxerga mais longe. E o corpo sem tensão age com mais eficiência. O desapego nesse contexto é o segredo da performance e da paz ao mesmo tempo. Esse princípio estoico também nos lembra que você não é o que você conquista. Você é o que você cultiva por dentro. Sua resiliência, sua clareza, sua coerência. A vida é instável. Reconhecimento vai e vem. Sucesso vem e passa. Mas o que você constrói internamente, ninguém tira. E quando sua paz se baseia nesse núcleo interno, você não se abala com os altos e baixos do mundo. Você continua inteiro, mesmo quando tudo ao redor muda. Esse é o verdadeiro poder de viver com sabedoria. Ser constante em meio à instabilidade. E se até aqui isso já fez sentido para você, a próxima lição vai tocar num dos pontos mais sensíveis da vida moderna: a necessidade de ser aceito. A busca por aprovação é um dos combustíveis da ansiedade. Estamos o tempo todo nos comparando, nos medindo, nos justificando. Mas o estoicismo ensina que você não precisa da aprovação de ninguém para ser inteiro. E quando você entende isso, o medo desaparece. Você se reconecta com a sua verdade e finalmente começa a viver a partir de quem você é, não do que esperam que você seja. A necessidade de ser aprovado pelos outros é uma prisão mental que parece confortável no começo, mas se torna sufocante com o tempo. No fundo, o medo da rejeição é o que alimenta muitos dos seus pensamentos ansiosos. Você se preocupa com o que vão pensar, como vão te ver, se vão gostar do que você faz ou se vão julgar. E, sem perceber, começa a moldar sua vida inteira em função das expectativas alheias. O estoicismo quebra essa armadilha com uma verdade libertadora. A opinião dos outros só tem o poder que você escolhe dar a ela. Você já pensou em quanto da sua vida foi vivida para agradar, impressionar ou não decepcionar? Quantas vezes você disse sim, querendo dizer não? Quantas decisões foram tomadas mais para evitar críticas do que para seguir sua consciência? Viver em busca de aprovação é uma das formas mais cruéis de autoabandono. Você começa a ignorar seus próprios valores, sua própria intuição e até sua própria vontade. E isso custa caro. A ansiedade cresce, a identidade se dilui e a paz se torna algo distante. Mas esse ciclo pode ser interrompido. O primeiro passo é reconhecer que ninguém vive sua vida no seu lugar. Ninguém sente o que você sente, carrega o que você carrega ou enfrenta o que você enfrenta. Portanto, ninguém tem autoridade para determinar o que é certo para você. Isso não significa ser inflexível, mas ter critério, saber ouvir opiniões, mas decidir com base em princípios. A única aprovação que realmente importa é a da sua consciência. Se você puder olhar no espelho e dizer, eu fui honesto comigo mesmo, isso basta. Todo o resto é vaidade passageira. Os estoicos eram mestres em viver com autonomia. Eles sabiam que o valor de um homem está na sua virtude e não na sua imagem pública. Isso não os tornava insensíveis, mas sim centrados. Eles podiam ser criticados, rejeitados, desacreditados, mas continuavam firmes em seus propósitos. Porque sabiam quem eram, sabiam o que defendiam e, acima de tudo, sabiam que viver de acordo com a verdade interna é o que traz liberdade. Essa firmeza não é orgulho, é maturidade emocional. E ela pode ser cultivada todos os dias,
nas pequenas escolhas do cotidiano. Quando você começa a se libertar dessa necessidade de aprovação, algo poderoso acontece. A ansiedade perde força. Você começa a agir com mais leveza, a falar com mais clareza, a decidir com mais convicção. E isso, por sua vez, atrai pessoas que te respeitam pelo que você é, e não pelo que você finge ser. Você constrói relações mais verdadeiras, mais sólidas e mais significativas, porque elas não são baseadas em máscaras, mas em autenticidade. E essa é uma das experiências mais libertadoras que alguém pode viver. Agora que você entende como essa dependência de validação externa alimenta a ansiedade, é hora de dar um passo ainda mais profundo. Reconhecer o valor do seu tempo. Porque cada minuto que você passa tentando agradar alguém que nem vive sua vida é um minuto que você perde da sua própria história. E a próxima lição vai te mostrar exatamente isso. O tempo é sua riqueza mais preciosa e gastá-lo com ansiedade é uma das formas mais tristes de desperdiçar a vida. O tempo é o único recurso que você não pode recuperar. Você pode perder dinheiro e ganhar de novo. Pode errar em uma decisão e recomeçar. Mas cada minuto que passa é um minuto que não volta. E mesmo assim, muitas pessoas vivem como se tivessem tempo de sobra. Gastam horas com preocupações improdutivas, discussões inúteis, conteúdos tóxicos e pensamentos repetitivos que não levam a lugar nenhum. O estoicismo é direto ao nos lembrar: você está morrendo a cada dia. Como tem usado esse tempo? Você já fez essa reflexão com sinceridade? Já analisou com o que está ocupando sua mente? O quanto do seu dia é consumido por ansiedade, tensão e ruminação? E se esse tempo pudesse ser realocado para algo que te fortalecesse? Uma leitura, uma conversa com alguém que você ama, um momento de silêncio, um projeto importante, um autocuidado genuíno? O tempo é finito, mas o que você faz com ele pode ser infinito em significado. A diferença está na consciência com que você vive. Imagine que cada minuto de preocupação é uma moeda sendo jogada fora. Agora pense: quantas moedas você desperdiçou só hoje com pensamentos que não resolveram nada? A ansiedade é uma ladra silenciosa. Ela não apenas rouba seu bem-estar, mas também o tempo que você poderia estar vivendo plenamente. E quando isso se acumula ao longo dos dias, o resultado é uma vida que passa sem ser realmente sentida. O estoicismo nos chama para um estado de presença urgente, quase radical. Estar inteiro onde se está, fazer uma coisa de cada vez, com atenção plena e intenção clara. Mas para isso, é preciso um novo olhar sobre suas prioridades. O que você está colocando no centro da sua vida? Quais são os assuntos, pessoas e hábitos que estão dominando seu tempo mental e emocional? Muitos dizem que querem paz, mas continuam alimentando fontes constantes de tensão. Dizem que querem foco, mas não conseguem largar os gatilhos de distração. Dizem que querem viver melhor, mas não fazem a mínima ideia de onde seus dias estão sendo gastos. A mudança começa com essa auditoria. Descubra para onde seu tempo está indo e recupere o que é seu. Essa responsabilidade é sua. Ninguém vai fazer isso por você. E quanto antes você entender isso, antes vai conseguir colocar sua vida de volta no eixo. Um dos maiores enganos da mente ansiosa é achar que o tempo está sempre escapando. Mas, na verdade, ele está sendo entregue, conscientemente ou não, para tudo aquilo que você permite ocupar sua atenção. Você está vivendo com intenção ou apenas reagindo aos estímulos que chegam? Está usando seu tempo ou apenas passando por ele? Essas perguntas precisam ser feitas, e respondê-las com honestidade pode ser o primeiro passo para a transformação. E se até aqui tudo isso te tocou de verdade, então você está pronto para a próxima lição, uma das mais desafiadoras e, ao mesmo tempo, mais libertadoras de todo o caminho estoico. Duvide dos seus próprios pensamentos. Parece estranho, mas é necessário, porque a ansiedade, muitas vezes, nasce de acreditar demais em tudo o que sua mente inventa. Chegou a hora de colocar seus próprios pensamentos à prova, separar o que é fato do que é medo, e descobrir que nem tudo o que você pensa é verdade. Desconfiar dos próprios pensamentos é um gesto de humildade e coragem. A mente, embora poderosa, nem sempre é confiável. Ela cria histórias, dramatiza situações, generaliza experiências e, muitas vezes, distorce a realidade com base em medo,
insegurança ou hábitos antigos. O estoicismo nos ensina a sermos vigilantes com aquilo que pensamos, porque o simples fato de um pensamento surgir não o torna verdade. Na verdade, muitos dos nossos sofrimentos vêm de aceitar automaticamente tudo o que passa pela cabeça sem questionar sua validade. Quando um pensamento ansioso aparecer, experimente interrompê-lo com uma pergunta: tenho provas reais disso? Se não tiver, pare, respire, observe. Muitas vezes você perceberá que está reagindo a uma hipótese, não a um fato. Está sofrendo por uma projeção, não por uma realidade. E essa distinção muda tudo. Você não precisa lutar contra o pensamento, mas pode recusar-se a alimentá-lo. Pode deixá-lo passar como uma nuvem escura que cruza o céu, mas não fica. Essa atitude simples, praticada com constância, enfraquece os gatilhos da ansiedade e fortalece sua clareza mental. Outro exercício prático que os estoicos recomendavam é escrever seus pensamentos mais incômodos e analisá-los friamente, como se fossem de outra pessoa. Isso te dá distância emocional, lucidez e perspectiva. Ao olhar o conteúdo da sua mente com objetividade, você consegue perceber quantas suposições sem fundamento estão se passando como verdades absolutas. O ato de escrever, de questionar e de reformular esses pensamentos é uma forma direta de desintoxicação mental. E aos poucos, você vai treinando sua mente a pensar com mais lógica, mais equilíbrio e menos drama. E isso nos leva a uma das fontes mais recorrentes de ansiedade: o apego ao passado. Quantas vezes você revive mentalmente erros, perdas, traumas ou arrependimentos que não podem ser mudados? Quantas noites mal dormidas porque sua mente insiste em voltar a lugares que já não existem? O estoicismo oferece uma saída clara: o passado não existe mais. Ele só continua vivo se você decidir mantê-lo ativo na sua mente. Lutar contra ele é lutar contra o irrecuperável. E essa luta te esgota, te prende, te impede de construir o agora. Aceitar o passado é aceitar a própria história. Não se trata de apagar nada, mas de dar um novo significado àquilo que aconteceu. Você não pode mudar os fatos, mas pode mudar o peso que eles têm sobre você. Quando você se liberta do passado, não é ele que muda, é você. Sua energia volta para o presente. Sua mente se limpa, sua visão se amplia, e então você volta a ter espaço interno para viver, para amar, para criar, para crescer. Porque nenhum solo dá frutos se estiver coberto de entulho emocional. Agora, se você já entendeu que não pode controlar o que passou, é hora de enfrentar outro ponto igualmente desafiador: saber lidar com as perdas. Porque perder faz parte da vida. Mas resistir à perda é insistir em manter algo que já cumpriu seu ciclo. E é essa resistência, mais do que a perda em si, que te causa sofrimento. A próxima lição vai te mostrar como aceitar o fim de algo, ou de alguém, pode paradoxalmente ser o início de uma nova paz. Aprender a perder é o primeiro passo para começar a ganhar de verdade. Perder faz parte da existência, faz parte de ser humano, de estar vivo. Perdemos pessoas, empregos, certezas, planos, versões antigas de nós mesmos. A vida é uma constante dança entre o que chega e o que parte, mas a dor da perda não está apenas no que foi embora. Ela se intensifica quando resistimos, quando nos apegamos, quando tentamos segurar algo que a vida já levou. O estoicismo nos ensina que aceitar a perda não é desistir, é compreender que tudo o que existe é passageiro. Nada é garantido, nada é permanente, e por isso tudo é precioso. A mente ansiosa se recusa a perder. Ela quer manter controle sobre tudo, manter tudo intacto. Mas isso não é possível. O sofrimento cresce à medida que você insiste em não soltar. E, paradoxalmente, quando você solta, vem a paz. Aceitar a perda é um ato de força interior. É dizer: eu reconheço que isso foi importante, mas agora sigo em frente. A dor não desaparece imediatamente, mas ela se transforma. De angústia paralisante, ela vira saudade. De resistência, ela vira maturidade. E nesse processo, algo dentro de você amadurece de forma irreversível. Os estoicos praticavam o chamado premeditatio malorum, a antecipação da perda, não como forma de pessimismo, mas como preparação emocional. Pensar na possibilidade de perder
nos torna mais conscientes da impermanência e, ao mesmo tempo, mais gratos pelo que ainda temos. Não se trata de viver com medo da perda, mas com reverência ao presente, porque quando sabemos que algo pode acabar, damos mais valor, e esse valor nos convida a cuidar melhor, amar com mais presença e desapegar com mais sabedoria quando for a hora. Você já refletiu sobre o que está tentando manter a força? Uma relação que já não existe? Um ideal de vida que não se encaixa mais? Uma identidade que você já superou, mas tem medo de abandonar? Muitas vezes, o que mais nos prende é o que já não nos serve. E o medo de perder isso é, na verdade, medo de encarar o vazio que vem depois. Mas esse vazio não precisa ser temido. Ele pode ser fértil. É no vazio que o novo tem espaço para nascer. É na perda que, muitas vezes, começa a transformação. Soltar não é esquecer. É honrar o que passou e permitir que ele vá. É abrir espaço para aquilo que ainda está por vir. É aceitar que a vida não se molda às nossas vontades, mas que podemos moldar nossa postura diante dela. A resistência gera tensão. A aceitação gera clareza. Quando você aceita que perder é parte da vida, você para de sofrer com tanto desespero. Você aprende a respirar no meio do caos. E essa capacidade é um dos maiores sinais de força emocional. Se essa lição já está mexendo com você, é sinal de que sua fortaleza interior está sendo construída com mais consciência. E agora que falamos de perda, precisamos falar do que resta quando tudo se vai. Você, o seu mundo interno, sua estrutura invisível, seu equilíbrio. A próxima lição vai te levar direto para essa base. Como cultivar uma fortaleza mental que te sustenta em qualquer situação. Porque o mundo lá fora pode desmoronar. Mas se você for forte por dentro, nada te derruba. Existe um lugar dentro de você onde nenhuma dor toca, nenhum julgamento alcança e nenhuma perda destrói. Esse lugar é a sua fortaleza interior. É ela que sustenta sua paz nos dias difíceis, sua força quando tudo parece desabar, sua clareza quando o mundo confunde. Mas essa fortaleza não surge do acaso. Ela precisa ser construída, tijolo por tijolo, através da prática constante da disciplina, do autoconhecimento e da reflexão. O estoicismo não propõe uma fuga da realidade, mas um mergulho consciente no seu mundo interno, onde a verdadeira liberdade habita. Paz não é ausência de problemas, é presença de estrutura. A maioria das pessoas passa a vida tentando consertar o que está fora. Relacionamentos, finanças, carreira, aparência. Mas se esquecem de fortalecer o que está dentro. E é por isso que mesmo quando tudo parece estar em ordem, ainda há inquietação. Ainda falta algo, porque sem uma base sólida, o externo nunca será suficiente. Os estoicos sabiam disso. Eles cultivavam a resiliência interna como prioridade. Sabiam que não podiam controlar os eventos, mas podiam controlar como reagiriam a eles. E isso fazia toda a diferença. Como começar a erguer essa fortaleza? Comece criando rituais diários. Não importa quão simples sejam. Um momento de silêncio pela manhã, uma leitura que eleva, uma caminhada sem pressa, um diário de reflexões. O importante é criar espaços de conexão consigo mesmo, evitar o barulho constante, escolher todos os dias, nutrir a mente com pensamentos que constroem e não que destroem, fortalecer o emocional com atitudes que você admira, lembrar-se de quem você está se tornando. Cada pequena decisão conta, cada escolha é um tijolo. Também é fundamental saber o que enfraquece sua estrutura. Pessoas negativas, hábitos impulsivos, conteúdos tóxicos, falta de sono, falta de propósito. Tudo isso corrói sua fortaleza. Aos poucos, sem que você perceba, você se vê mais vulnerável, mais ansioso, mais reativo. É por isso que cuidar do seu ambiente mental é tão importante quanto cuidar do seu corpo. Não se trata de viver numa bolha, mas de reconhecer que seu equilíbrio depende daquilo que você consome, tolera e repete. A blindagem não é isolamento, é sabedoria na escolha do que você permite entrar. Essa construção interna é muitas vezes silenciosa. Ninguém vê, ninguém aplaude, mas é ela que te sustenta nos momentos em que ninguém pode te ajudar. Quando você cultiva essa força por dentro, você não precisa de aplausos para se sentir inteiro. Não precisa de respostas externas para manter sua paz. Você pode passar por perdas,
críticas, dificuldades, e ainda assim se manter de pé, porque o que te mantém forte não é o que está ao seu redor, mas o que você construiu dentro de si. E essa força ninguém pode roubar. E agora que você já entendeu a importância de fortalecer seu interior, a lição final se aproxima, uma lembrança poderosa que os estoicos repetiam constantemente. A vida é curta demais para adiar o que realmente importa. Você não está aqui apenas para sobreviver aos dias. Está aqui para viver com propósito, com verdade, com presença. A próxima e última lição vai te lembrar disso de forma direta. Não espere mais. Porque adiar sua paz, sua leveza e sua liberdade emocional é o maior desperdício que você pode cometer com o tempo que ainda tem. A vida não avisa quando vai acabar. Ela simplesmente segue, implacável, enquanto você adia sonhos, posterga mudanças e empurra a paz para um depois que nunca chega. É exatamente isso que o estoicismo nos convida a enfrentar de frente, a consciência de que o tempo é finito e, por isso, esperar condições ideais para viver com leveza é uma armadilha cruel. A mente ansiosa está sempre no ainda não, no e se, no quando eu conseguir aquilo. Mas o que você tem é o agora, só ele. E isso é mais do que suficiente para começar a transformação que você vem adiando. Quantas vezes você já disse que ia começar a cuidar da sua mente semana que vem, que ia deixar de se preocupar tanto quando as coisas melhorarem, que ia viver com mais presença assim que tudo se ajeitar, e os dias passaram, e com eles, momentos preciosos foram desperdiçados. O tempo não para esperar sua organização emocional. E quanto mais você posterga a decisão de viver com clareza, mais distante fica de uma vida plena. É duro aceitar isso, mas é exatamente essa dureza que desperta, que sacode, que faz você finalmente sair do modo automático. Muita gente vive como se tivesse uma segunda vida guardada, como se houvesse tempo de sobra para corrigir depois, viver depois, amar depois. Mas não há. O que existe é esse momento. E é nele que a escolha precisa ser feita. Continuar alimentando a ansiedade e a preocupação ou começar a cultivar a paz e a consciência. É possível fazer essa virada hoje, agora, independentemente do cenário à sua volta, porque a mudança começa na mente. E quando a mente muda, o mundo muda junto. O que você pensa molda o que você sente, e o que você sente define como você vive. Os estoicos usavam uma técnica chamada memento mori, lembrar-se da morte. Não como morbidez, mas como impulso para viver com mais presença. Saber que o tempo é limitado nos dá urgência e lucidez, nos faz escolher melhor onde colocamos nossa atenção, com quem gastamos nossos minutos, o que deixamos nos afetar. A ansiedade perde força quando você percebe que ela não merece o tamanho que tem ocupado na sua vida, que ela não vale mais uma noite mal dormida, uma manhã sem energia, um dia sem sentido. A vida é curta demais para continuar entregue a esse ciclo. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já despertou. Você já não quer mais viver à mercê da sua mente ansiosa. Você quer mais. Mais calma, mais força, mais consciência. E isso é possível, é real, desde que você decida agora parar de esperar e começar a agir. Não espere a paz chegar para começar a viver. Viva de forma que a paz se torne uma consequência. Escolha pensamentos que te fortaleçam. Faça pausas ao longo do dia. Respire fundo quando a mente acelerar. Cuide do seu presente como quem cuida do que é sagrado. Porque é, mas ainda há algo essencial para selar esse processo. Você já aprendeu sobre aceitar o que não pode mudar, sobre soltar o passado, desapegar do futuro, fortalecer o agora. Falta apenas uma última chave: reconhecer o valor da jornada que você trilhou até aqui. Valorizar o esforço, as tentativas, as recaídas e os recomeços, porque tudo isso fez parte da construção da sua liberdade interior. A lição final vai te lembrar que, ao buscar sabedoria, você já está vivendo de forma extraordinária e que, a partir daqui, é só continuar cultivando o que te liberta, um pensamento por vez. Você chegou até o fim desta jornada e isso já diz muito sobre você. Diz que você está comprometido em transformar sua mente, em dominar sua ansiedade, em cultivar paz mesmo num mundo caótico. O caminho não é fácil, mas é possível, e você está trilhando ele. Cada lição que exploramos aqui
é uma ferramenta. Mas elas só fazem sentido quando você as aplica, quando coloca em prática dia após dia, mesmo que aos poucos. O estoicismo não é um conteúdo para ser consumido, mas um modo de viver. E quanto mais você vive alinhado com esses princípios, mais leve a vida se torna. Não importa quantas vezes sua mente tente te sabotar, quantas recaídas você tenha, quantas vezes o medo volte, o que importa é que agora você tem consciência. E a consciência é o primeiro passo para qualquer mudança real. Você não está mais no escuro. Você não é mais refém. Você pode errar, pode cair, pode se desorganizar, mas agora sabe o caminho de volta. E essa é a maior liberdade que alguém pode conquistar. Saber que, mesmo quando tudo parece desabar, existe um ponto de firmeza dentro de si, e ele pode ser acessado a qualquer momento. Então, siga cultivando essa fortaleza. Alimente sua mente com sabedoria, filtre o que você consome, escolha com cuidado o que entra no seu campo emocional. Mantenha por perto aquilo que te fortalece e afaste-se com serenidade do que te enfraquece. Pratique o silêncio, o foco, a gratidão. Continue escrevendo, refletindo, aprendendo. Não busque perfeição, busque constância, porque a paz não é algo que se encontra de uma vez. Ela é algo que se constrói todos os dias, com pequenas atitudes, pequenos pensamentos, pequenas escolhas. A verdadeira revolução é silenciosa. Se você quer continuar aprofundando esse caminho, recomendo que explore a playlist Sabedoria Estoica. Lá você encontrará mais reflexões práticas, lições antigas com aplicações modernas e insights poderosos para fortalecer sua mente e viver com mais presença. Cada vídeo é um passo a mais na direção da sua liberdade interior. Não importa por onde você começou, importa que agora você está em movimento, e todo movimento consciente é semente de transformação. A jornada da mente calma é longa, mas recompensadora, e o fato de você estar aqui mostra que já deu o passo mais difícil, o primeiro. A partir de agora, que cada pensamento seja mais leve, cada escolha mais clara, e cada dia um pouco mais em paz. Porque a verdadeira sabedoria não está em saber muito, mas em aplicar com verdade aquilo que se sabe. Que essas lições continuem ressoando dentro de você e que sirvam de guia para os momentos em que a mente quiser te puxar de volta para a inquietação. Continue, releia, aprofunde, viva e, acima de tudo, nunca mais esqueça: você tem o poder de dominar a sua mente. E quando você domina a mente, você se torna livre. Finalmente, livre para viver a vida com leveza, força e sabedoria.